Olá, boa tarde, tudo bem com você? Se você está assistindo esse vídeo pelo nosso IGTV ou pelo nosso YouTube, já se inscreva, já siga a gente por aqui, já deixa a sua curtida. Hoje a gente vai falar sobre registro de preços, vou até colocar aqui, ó. E também você que está entrando aí, vai convidando o pessoal para poder entrar aqui nessa live para participar com a gente, combinado? Estou encaminhando aqui o convite para o pessoal. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Horário do almoço, um horário diferente, né? Pelo menos para mim, muito diferente. A gente quase não faz live nesse horário. Mas eu vou terminar de encaminhar aqui. E pronto. Oi, pessoal. Prontinho? Oi, Enzo, tudo bem? Oi, Alex, tudo bem? Oi, Serginho. Oi, gente, como vocês estão? Tá meio torto, né? Oi, Júlio, boa tarde. Oi, Val, boa tarde. O Max tá entrando aí. Nós estamos em horário nobre, né? Horário do almoço, horário do jornalzinho. Bom dia, boa tarde, né? Não sei Boa se é bom dia ou boa tarde. tarde. Boa tarde já. A gente já vai começando essa tarde maravilhosa. Já vou colocar um cafezinho aqui pra mim. Enquanto o pessoal tá chegando aí nessa live. Aí, aqui. Ah, podia ter pego a minha canequinha da Licite Mais. Peguei outra. Fazer um jabá aqui. E aí, com adoçante ou sem nada? Como que você Sem toma? nada, sem Eu nada. também. Bate aqui, ó. O café já foi hoje, Ana. E aí, como que A você Priscila tá? aí, a Priscila vai entrar também hoje? Já chama ela aí ou não? Entra aí, Priscila, tudo bem com Entra, você? Priscila. Pessoal, coloca aí. Entra, Priscila, entra, Priscila. É, aí ela entra, ela se mobiliza, né? E aí, como que você tá, Éder, iniciando essa semana? Como que tá a expectativa para a aprovação da nova lei? Você tá Ana, ansioso? vou falar para você que eu nem penso nisso. O meu foco é só no pregão mesmo e nos cursos que a gente está. Olha só, acabei de passar dois agora para o Guilherme, que um é do Piauí, a outra é de Pernambuco, que estão interessados em ir no curso aí de Goiânia. Você Ai, entendeu? que maravilha! É. Que perfeito! Muito Então, bom. assim, é aquela história que a gente fala. Quando a gente abre um treinamento, pessoal, a gente fica naquela expectativa de quantos vão vender, que ó, geralmente é mais próximo dos dias do curso que o pessoal toma essa Vai se decisão de falar, resolvendo. não, eu vou no curso, né? Então É vai ser isso legal. mesmo. Acredito que vai ser legal vai ser uma turma legal aí para esse treinamento da. É praticamente aí mais duas, essa semana e a semana que vem, né? Praticamente. E uma coisa importante também, né, é que essa semana vai ter virada de lote, então o pessoal já tem que correr, fazer sua inscrição para garantir o preço do primeiro lote, que é 1.497. Depois vai para 1.997, o curso vai para um valor um pouco mais alto. E as inscrições, gente, acaba dia 8 de abril. E a gente tem que preparar todo o material, preparar, organizar tudo. Então, até quinta-feira que vem, todo mundo tem que se inscrever, correr para se inscrever. Ah, ela vai entrar. Ela não aguentou, não, Éder. Ô, Ana, e outra coisa, nós temos uma limitação, até você mandou para a gente o decreto aí, Sim, né? sim. Nós temos uma limitação de quantidade. Aê! Ó, nós temos uma Oi, meus limitação de amores. quantidade. Vocês me pegaram toda descabelada. E daqui a pouco eu vou vacinar meu pai. Então eu vou ter que só dizer oi. Oi, galera, chamar a galera e já vou embora. Amiga, hoje a gente marcou aqui para falar de registro de preços. Tá dando um eco aí, Ana. Tem alguém dando eco. Registro de preços. Não sei nada não, me ensina aí. Isso. Já O começa que falando aí. menos sabe aqui sou eu. Eu sou da época, Ana.
Sou da época não, né? Mas lá na prefeitura, a gente só fazia registro de preço porque não tinha dotação orçamentária. Um dos Eu pontos aqui da gente responder hoje é por que que a administração pública contrata tanto por registro de preços? Você já pode começar falando por aí da sua experiência. contrata, né? Contrata. É. No meu caso, na prefeitura, contratava mesmo. A gente usava registro de preços para serem usados, porque não tinha anotação orçamentária, para serem usados por outras secretarias, então sempre a gente fazia pelo órgão gerenciador. Mas no fim, todo mundo acabava contratando mesmo, sabe? Não era como é hoje, assim, que depois de passar para o lado distante, já percebi que muitos órgãos fazem, mas fica lá, né? O ano inteiro, ninguém contrata nada. Não tem E quando mínimo, contrata, muito pouco, né, Priscila? não tem Muito pouco. máximo, aí o restante vai com aquela expectativa. E eu acho que é uma distorção tremenda da lei, porque você participa de um registro de preços com uma quantidade muito grande para manter em um ano, e aí o listante faz o cálculo dele, né? Ele vai pensando que em um Sim. ano ele vai ter que fornecer aquilo. Por mais que você diga e repita que não é obrigatória a contratação, ele fica com aquela expectativa, né? Então, Uhum. aí eu acho que distorce demais os valores, porque muitas vezes a gente vê que em registro de preços, os preços caem bastante, porque eles estão considerando que aquele contrato pode valer a pena. E Uhum. aí, o que que acontece? Muitos contratos, muitos licitantes ficam depois desesperados para revisar a ata, não conseguem, né? Todo aquele problemão que a gente já conhece. E agora, com a nova lei, que pode ser prorrogada por mais 12 meses, acredito que com o estabelecimento de mínimo necessário, obrigatoriedade, né, de colocar mínimo, máximo, enfim, eu acho que vai melhorar, mas ainda assim existe para quem está no órgão público, como prefeitura que eu fui, era exatamente isso, Ana. Não temos dotação orçamentária. O que fazer? Precisamos licitar. Aí revela falta de planejamento, tudo junto. Vamos fazer registro de preços. Quando tiver dotação, a gente faz aí e contrata. Então, é isso que está Éder, acontecendo. é isso aí. Éder, na prática, como que é o registro de preços para o pessoal Para entender? nós, é assim. Eu lembro quando eu comecei, a gente não tinha muito essa. Não entendia muito o que era registro, era pregão. Então, quando eu via aquela quantidade, como a Priscila disse aí, pô, um registro de preço de 6 milhões, vamos descer o porrete, a gente quer ganhar. Só que depois não se atentava, que pedia muito pouco, e pela quantidade que pedia, não compensava, Ana. Não Não compensava o compensa. frete, não compensava o valor. E hoje eu vejo assim a Priscila falar, né? Não, porque agora vai prorrogar para mais 12 meses. Se para um ano já não é bom, imagina para 24 meses. A não ser contratos que você consegue, que é quase impossível, arrematar muito bem. Mas É, por que hoje em dia arremata muito bem? Não tem mais, Ana. Então, é, assim, a gente toma muito cuidado com clientes aqui. É registro? Pessoal, não faz loucura. Não Só faz para o loucura. pessoal, só para contextualizar, para o pessoal entender, a gente uniformizar, às vezes pode ter alguém novo por aqui que ainda não sabe o que que é um registro de preços. Eu gosto de comparar o registro de preços a uma prateleira, onde a administração pública vai lá, registra os preços, né? Coloca os preços ali tabelados, e quando ela precisa, ela vai lá e pega aquele preço e se usufrui daquele preço, mas já está definido quem que é a empresa licitante que vai fornecer aquele item, o valor que está fornecendo aquele item, né? E assim por diante. Então, eu gosto muito de comparar o registro de preços de uma forma lúdica a uma prateleira, onde a administração pública literalmente vai registrar os preços para quando for necessária aquela contratação, quando ela precisar daquele produto ou daquele serviço, ela vai lá na sua prateleira e pega aquele produto, aquele serviço. O que é a maior vantagem? É o que a Priscila disse, né? Não é necessário comprometer a dotação orçamentária, o orçamento público,
com aquela contratação. Então, é como se funcionasse uma promessa de contratação, que é o que a gente chama de adjudicação. É adjudicar, é dizer a quem foi o vencedor. Então, eu digo, quem foi o vencedor? O vencedor foi Éder, do item tal, do valor tal, da quantidade tal. Então, o registro de preço não é um contrato propriamente dito, mas ele pode vir a ser um contrato, né? Quando a administração pública precisa, ela vai lá, pega na sua prateleira lá de uma forma lúdica, pega na prateleira aquilo que ela precisa e se utiliza daquilo para poder fazer um contrato. Priscila. Luana, mas deixa eu só completar aqui. Você sabia que a visão do empresário, do fornecedor não é essa? A visão dele é que todo registro de preço ele vai vender muito. Exatamente. Essa é a teoria, né? E Tem agora muitas nós vamos... possibilidades, né, Ana? O fornecedor, ele encara aquela ata como uma possibilidade que a gente sabe que existe de vender aquela ata, né? Então, ele oferece nos outros Pro órgãos, carona. uma ata de registro de preços. Então, eles são loucos por ata de registro de preços, porque eles acham que eles conseguem expandir aquele negócio, né? O fornecedor vai enxergar como um negócio, não tem jeito. E aí ele conta, da feita que ele assina uma ata, apesar dele saber que não é obrigatória a contratação, ele consegue, já ouviu mãe? Mãe? E aí ele consegue, não avisei que eu estava em live também. E aí ele já pensa que ele pode oferecer em outros órgãos. Aqui, principalmente na prefeitura, como é de município para município, eles ficavam, vou vender essa ata para outro município. A possibilidade de fazer negócios em outra, olha, pede adesão porque eu tenho esse quantitativo, eu tenho essa ata de Produto, pelo valor tal. tal, entendeu? E, então, assim, dessa forma que eles conseguem expandir o negócio. O problema, Ana, é o que vem acontecendo, que a gente já conversou, que eu já falei aqui. Não se compra, e aí tem aquela... deixa amarrada, né, a ata dizendo que não pode outro órgão contratar antes mesmo que aquele órgão que fez a licitação, que fez o sistema de registro de preço, contrate, então fica emperrado tudo, ele não tem nem possibilidade de vender aquela ata para outro órgão. Né? Então, assim, deixa eu contar. Eu acho que houve um desvirtuamento, sim, de boa parte de alguns registros de preços que eu não entendo como é que o órgão consegue fazer um registro de preços que a demanda, a gente vê que o quantitativo é lá em cima e não contratar nada durante o ano inteiro. Durante 12 meses, né? Lembrando, só para finalizar, para passar para o Éder, que o registro de preços, ele é um procedimento auxiliar, ele não é uma modalidade de licitação, tá? Isso, pode ser perfeito. feito tanto pela lei de agora, tanto pela concorrência, quanto pelo pregão. Vai lá, Éder. E deixa eu te explicar um caso que aconteceu comigo quando eu vendia para o governo. Eu ganhei atas de registro de preço com o Estado de Pernambuco, com a Secretaria de Saúde de Pernambuco. E eu lembro que o primeiro empenho que teve da ata, nós entregamos e tivemos problemas no recebimento. E eu tive esse problema no recebimento e no próximo empenho, como eles atrasaram no pagamento, eu solicitei que eu não ia entregar mais, que eu não tinha interesse pelo atraso, isso e aquilo. E você acredita que eles me aplicaram uma multa sobre o valor da ata de registro de preço e não sobre o valor empenhado? Acredito, Éder. Gente, eu tenho que ir. Vou vacinar meu pai. Beijo. Ai, que bom. Já é a segunda dose, né, amiga? Já é a segunda dose. Se cuidem. Deus abençoe. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Boa sorte. Éder, eu acredito sim que houve essa penalização nessa monta, porque a administração pública Na época, Ana, só para você entender do valor, R$52 mil. É significativo, né? Porque a administração pública, Éder, entende o registro de preços como uma promessa de contratação. Então, na hora dele penalizar, é isso que às vezes eu acho muito injusto, sabe, Éder? Na hora dele penalizar, ele penaliza como se fosse um contrato. E na hora de reequilibrar, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, ele não reequilibra como um contrato. Então, eu acho assim que são 2 pesos e 2 medidas. Essa é a opinião da Ana, tá? Então, também é a minha opinião, mas eu vejo assim, tá? Com a nova lei
Não sei se nós vamos fugir muito do tema aqui, mas até a doutora Ana, a doutora Priscila disse que essa nova lei ela veio para ser mais do lado do fornecedor. Isso tende a melhorar, piorar? Eu acho que vai manter, viu, Éder? Mas eu acho que pode piorar com aquela questão da prorrogação por 12 meses. Até respondendo a Thay aqui, ela perguntou: registro de preço pode prorrogar por 12 meses? Thay, é na nova lei de licitações, a ata de registro de preço pode ter duração de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses. Então, ela pode chegar aí a 24 meses, tá? Então, assim, quando a gente vê isso, é tão difícil, Éder, você conseguir manter o preço por 12 meses, que dirá por 24. Mas uma questão que eu queria falar aqui também, que é polêmica, que pouca gente vê na prática, é o prazo de validade da ata, Éder. Não sei se você sabe, mas a gente tem o costume de falar que a ata de registro de preço tem prazo de validade de 12 meses. Pronto. Mas ela pode ter o prazo de validade de menos de 12 meses, tá? Eu, quando estava na prefeitura, quando eu trabalhava na prefeitura, a gente fez ata de registro de preço para combustível de 4 meses. Por quê? Porque o valor era muito volátil, né? Muito inseguro, o mercado muito inseguro. Então, o que a gente fez? A gente fez para 4 meses, prorrogável por mais 4 meses, prorrogável por mais 4 meses. Então, chegava por 4 meses, a gente reavaliava aquilo junto com o licitante mesmo. Ele avaliava se conseguia manter, a gente avaliava o preço de mercado se ainda estava compatível e prorrogava por igual período, mais 4 meses. Depois de 4 meses, da mesma forma. O que isso garante? Garante com que não fique tão longe aquela promessa de contratação e o licitante possa ter um maior interesse. Você, como empresário, Éder, você não teria mais interesse em participar de um registro de preço de 4 do que de 12, por exemplo? Já que combustível, a gente sabe que o valor é muito oscilante, né? Então, só para desmistificar esse ponto, é que a ata de registro de preços, ela pode ter duração de até 12, mas ela pode ter uma duração menor. E com a futura nova lei de licitações, ela pode ter um prazo aí de até 24 meses. Loucura, né? Então, mas se ela tiver essa prorrogação, mas também aceitar um realinhamento de preço, não tem problema. Agora, o que você vai dizer com relação a isso? O que eu vou dizer com relação a isso é o seguinte: primeira coisa, deixa eu só responder uma perguntinha aqui, antes de passar para o tema do realinhamento. Pessoal, ata de registro de preço com validade de 60 dias que o produto não compensa mais depois desse período, o que fazer? Falta 12 meses para encerrar a ata e não é mais vantajoso para mim. Bom, ficou um pouco confusa, não sei se eu compreendi, mas aí a gente já vai responder essa pergunta, Éder. E eu vou falar sobre revisão de registro de preço, que é o que eu acho que o João deve fazer, tá? Uma solicitação de revisão de preços, desde que ele comprove isso, tá? Que o preço foi muito elevado. Éder, primeira pergunta que a gente responde: cabe reajuste de ata de registro de preços? Não cabe reajuste de ata de registro de preço em regra. Mas por que, Ana, você está falando assim, em regra? Porque temos alguns pormenores que, às vezes, Éder, a gente não analisa. Por quê? O que é o reajuste, Éder? Reajuste é aquela aplicação por índice, tá? É quando eu tenho a aplicação do índice IPCA, ICMD, IBGE, eu não sei o nome de todos os índices, que tem a aplicação daquele índice monetário na atualização proposta. Só que quando a gente fala que o reajuste ele é aplicado anualmente, a gente fala não, então não cabe no registro de preço, porque o registro de preço só tem validade de 12 meses. Você não concorda, Éder? Que causa a primeira conclusão nossa é que não cabe. Realmente, num primeiro momento não cabe. Só que a data que a gente conta para poder fazer essa contagem da anualidade do reajuste não é da data da assinatura da ata, tá? A gente conta da data da assinatura da proposta.
E muitas vezes, Éder, esse lapso temporal entre a data da assinatura da proposta e a data da assinatura da ata é significativo. Às vezes tem um mandato de segurança ali suspendendo aquele certame, suspendeu por 6 meses, suspendeu por 5 meses. E aí, Éder, quando eu conto da data da assinatura da proposta até 1 ano, aí sim eu tenho aplicação do reajuste da ata de registro de preço. Essa é uma interpretação doutrinária. Não tem isso falando na legislação, tem alguns julgados falando muito pouco sobre isso, mas essa é a interpretação da doutrina para com o reajuste na ata de registro de preços. Então, em regra, a gente não vai ter essa aplicação, porque vai ser difícil combinar a 12 meses para com 1 ano que precisa do reajuste de preços. Porém, é possível sim ter o reajuste, que é esse de índices, que é 1 ano de duração, para com a ata de registro de preço contado da data da assinatura da proposta. Agora vamos falar de revisão. O que é a revisão, Éder? Qual que é a diferença do reajuste e da revisão? O reajuste, ele é essa aplicação por índice. Eu não preciso comprovar nada. Deu os 12 meses da assinatura da proposta, tem lá o índice previsto, eu vou aplicar o índice, pronto, acabou. Não tem muito o que falar sobre isso. Agora, a revisão é quando você tem uma questão que é imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis. Uma situação épica, a pandemia. A pandemia foi uma situação imprevisível com consequências incalculáveis. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o Instituto da Revisão. E a revisão, no nosso entendimento, do entendimento de grande parte da doutrina, é que é possível sim na ata de registro de preços, tá? Só que eu devo fazer uma comprovação igual eu faço no contrato. Como que eu faço essa comprovação, Éder? Junto ali as notas fiscais da época da proposta, junto às notas fiscais de agora, faço planilhamento, coloco ali equalizado o percentual do imposto, o percentual de lucro, o frete, faço todo esse planilhamento e comprovo para a administração pública que que aquele valor ali já não se suporta mais, devido a esses acréscimos. Em regra, é isso. Será que deu para compreender? Não, sim, claro. Mas o que eu acredito, assim, como já aconteceu comigo, a gente deu esse exemplo na semana passada. A partir do momento que você consegue provar com documentos, você tem grande chance de ser aceito ou vai ser aceito. O problema que eu vejo um cliente esses dias atrás que quis usar como comprovação noticiário de jornal do custo elevado dos produtos aqui. Isso aí não cola, né, Ana? No meu ponto de vista, isso aí não vai colar. É um acréscimo, né, Éder? É um acréscimo. Complementar, né? Um É uma documento complementação. complementar, né? Isso, é uma complementação. É igual eu falo, Éder, quem pegar os documentos daqui a, sei lá, 5 anos, 6 anos, talvez não vai entender o que a gente está passando, por exemplo, no setor de aço ou no setor cliente de aço. moveleiro. Sim, é aço moveleiro. Isso. Então, o que eu faço? Eu pego todo aquele arsenal que eu tenho de reportagem, de documentário e junto como documento complementar. É válido? Pode ser válido, mas isso somente não basta. Eu preciso planilhar. Se você não tiver um planilhamento, essa revisão não vai vir para você. Né? Só ler uma pergunta do Joedilson. O Joedilson falou um negócio que eu cansei de ver, a Priscila comentou também. Boa tarde a todos. Muitos pregões, os órgãos não compram. Você vence o SRP e não empenham nada. Tô cansado de ver isso aí, Ana. Eu também, Éder. Então, eu queria até te fazer uma pergunta, Éder. Ganhar registro de preços é sinônimo de ter uma efetiva contratação? Fala para mim que você vê isso na prática. Então, não é. Mas é aquela visão que eu falo que eu também tinha. Pô, tô com tantas atas de registro. Nossa, já pensava no faturamento, no financeiro. Claro que se você participou de uma ata, você tem que se programar financeiramente, porque isso pode ser pedido. Mas, Ana, de experiência prática minha e de clientes. Eu não vi nenhuma ata que pediu
acima de 50%. Pelo contrário, é 10, 20, 30% no máximo daquele valor empenhado. E outra coisa que eu fico pé da vida, já aconteceu comigo também. Eles têm o ano inteiro para pedir, eles vão pedir no último mês de vigência daquela ata, onde você tem que fazer toda uma defesa, tentando melhorar preço, ou até mesmo tentando recusar, como eu consegui várias vezes falar, não tem como eu entregar. Graças a Deus, vamos falar, na época não teve nenhuma penalização, mas eu acho que não podia ser assim, né? Eu lembro uma vez que um procurador do Estado, acho que nós fomos conversar, ele falou assim, eu estou de acordo com você nesse cancelamento, porque se a ata tem 365 dias, por que eles foram pedir para você no 364, Ana? 364 emitir a nota de empenho. Então, assim, um equipamento da área da saúde, caríssimo, ele era fabricado no Brasil, mas tinha componentes importados. Então, não tinha como mais entregar aquilo lá. Mas pelo departamento do órgão, queria de tudo quanto é forma. Até que era um município, né? E daí fui falar com o procurador do município. E ele, advogado lá, acatou a nossa defesa, porque ele falou assim, ó, eu concordo com o que você está me apresentando. Apresentei nota, Ana. Nota de quanto eu pagava na época e nota do produto atual. Então, eu fui documentado e foi acatado essa... Perfeito, Éder, perfeito. E se você não tivesse apresentado essa documentação, com certeza não teria tido aquele convencimento, que é o que a gente está falando aqui sobre a revisão. Você até poderia ter falado para ele assim, olha, eu até forneço, mas com esse valor atual aqui, ó. Esse é o valor atual. Então, eu até forneço, mas com esse valor atual aqui, né? Que é o que a gente tem que trabalhar. Éder, eu bato muito nessa tecla de revisão de ata de registro de preço, né? De reequilíbrio da ata de registro de preço. Eu sinto que eu sou um pouco sozinha, porque fora a Priscila, eu não vejo ninguém mais defender essa questão no âmbito jurídico. Então, eu vou te cortar aqui já. Para mim, não deveria ter ata de registro de preço e nem um modo aberto. Se não tivesse modo aberto de disputa no pregão eletrônico e a ata de registro de preço, seria bem melhor ou menos pior do que a gente está vendo a situação atual, tá? Sim, seriam contratações mais efetivas, né, Éder? As pessoas iam poder se programar melhor para poder fornecer para o órgão, fornecer melhor, com preço melhor, porque o que a gente vê, Éder, também, é que aquele valor que você tem que aguentar 12 meses, talvez se você fosse fazer uma efetiva contratação, que de fato a administração pública vai solicitar aqueles itens, você poderia fornecer até com um valor um pouco menor, né? A visão que a gente tem aqui é assim, se for um pregão eletrônico, não sendo uma ata, um registro, você pode até reduzir um pouco mais, porque você sabe que vai comprar. Se for ata de registro de preço, não baixe e não fique sonhando que aquilo lá vai ser pedido, porque o que eu tenho visto aqui, não. Nós registramos para um cliente aí mais de 4 milhões, tá? Em 7 meses. Ô, Ana, não pediu 100 mil reais, já tem mais de 7 meses. Nossa, muito diferente, né? Então, assim, a teoria ela é muito bonita, ela pode ser muito bonita nesse formato, só que a prática não é o que a gente vê. Aqui a gente vivencia essa prática, né? E não é isso aí. Então, isso aí tinha que ser mexido. Tem que cancelar. No meu ponto de vista, tá? Éder que atua o pregão, modo aberto e ata de registro de preço. Não deveria existir. Mas vai continuar existindo, Éder, porque a nova lei vai ser aprovada essa semana, sancionada, na verdade, essa semana, e ela conta com o sistema de registro de preço. E o que vem diferente no sistema de registro de preço? A maior novidade, né, Éder, é o tempo de duração. Tempo de duração lá em cima, né? E o que a gente quer reforçar aqui com essa live são desmistificar alguns pontos, como o tempo de duração, se cabe reajuste, se cabe revisão, a questão de que ato de registro de preço não é certeza de contrato, tá? Mas última questão que eu queria desmistificar, Éder, já para a gente caminhar para o almoço, porque essa live aqui é para ser rapidex mesmo, só para a gente fazer aquele bate-bola, é o seguinte, Éder, eu tenho ato de registro de preço, a administração pública vai lá e elabora um contrato com base naquela ata. Como que fica? Esse contrato pode ser reajustado, esse contrato pode ser reequilibrado, pode ser aditivado?
Normalmente, pessoal, normalmente. Então, vai ser um novo contrato com a mesma especificação, data de ajuste de preço, as quantidades, tudo ok. Só que eu passo agora para uma nova etapa, né? Uma nova etapa, que é a etapa do contrato, uma etapa contratual, onde eu posso ter a revisão, posso ter o reequilíbrio, posso ter o reajuste, posso ter, desde que eu preencha os requisitos para tal. Posso usar esse contrato para Antecipa Gov se for através do Comprasnet? Perfeito, posso usar para o Antecipa Gov, posso usar também, Éder, para aditivar aqueles 25%, sabe? Que pode aditivar, pode acrescentar, então eu já vou poder. Então, assim, só para encerrar mesmo, o último ponto de desmistificação que a gente traz aqui hoje é esse. Tem algumas colocações aqui, né, Éder? Tem o do o parecista. Parecerista. O parecer, isso mesmo. Ó, tem um comentário aqui, ó. Nos municípios do meu estado, tudo é registro de preço. Sempre pedem números elevados na desculpa de ficar garantido. É verdade. O parecerista, entendo que o artigo 17 não deveria ser revisão, mas reequilíbrio. Sou adepto dos 4 R's. O licitar em ação está dizendo, por isso o TCU tem recomendado a indicação de quantitativo mínimo de contratação e registro de preço. Sim, então tá, quer Exatamente. manter a ata? Quer manter, pode manter, mas que teria um mínimo ali para pedir, né, Ana? Porque Exato. a ata, na verdade, para que serve uma ata hoje em dia? Para mim, aqui eu vejo para nada. Porque se tivesse pedindo, pelo menos, agora, quando é o pregão, ele gera um contrato, esse contrato, como a gente diz, pode usar para uma antecipação aí, você sabe que vai pedir, você tem um planejamento bem melhor, né? Exatamente. Éder, mas se a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, então, só para revisar aí, ato de registro de preço não garante o fornecimento, né? Então, você teria que se programar, se organizar, mas não contar, né, Éder, com essa contratação. Você pode ter aí a revisão dessa ata de registro de preço, pode ter o reajuste, mas não é a regra, né? Não é soberano. E também a questão da duração pode ter até 12 meses. Sancionando a nova lei, a ata de registro de preço vai ter até 24 meses. Combinado, Éder? Mais alguma Nossa, perguntinha? ô Ana, eu gostei desse horário, viu? Eu gostei desse horário também. Pessoal, amanhã no mesmo horário, E Ana, amanhã? Isso. eu, Ana, talvez a Priscila, a gente sempre faz um convite. Vocês que estão participando da live, a gente já disse Também isso. pode entrar. Envia solicitação para a gente, entre ao vivo e vamos fazer esse bate-papo. Quem sabe, cada um expressando seu ponto de vista e chegue ao pessoal e consiga mexer nesses. E fica bom para todos os lados, né? Porque Perfeito. hoje, como o tema foi a ata, e a ata eu sou totalmente contra a ata e contra o modo aberto. Combinado. Pessoal, olha, quero já deixar o convite amanhã de novo ao meio-dia. A gente vai falar, Éder, sobre reajuste contratual. Todo mundo pergunta, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Então, amanhã a gente vai falar o que você precisa ter para poder ter direito ao reajuste. Combinado? Ana, é isso aí. Bom demais. abraço. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.